Olá, Irmandade! Vim aqui contar para vocês ao menos uma parte da história da terceira mãe, a mãe do terceiro ciclo lunar. O nome dela, Pesa a Verdade, a habilidade de aceitar a verdade. E o nome da história é A Portadora do Cesto de Carga, ou Cesto de Fardos. Eu mantive cesto de carga porque é o nome da carta do livro da James Sams, né? As cartas do caminho sagrado, que tem toda a sabedoria. Aliás, essa história, ela passa por diversas cartas que tem no livro da James Sams. O cachimbo, a dimensão dos sonhos. Tem mais alguma outra aí que agora eu não estou lembrada. Então vamos lá? Pesa a Verdade sentou-se na sua cabana, encarando as paredes de barro feitas de lama e folhas. Os galhos que suportavam o alojamento circular eram feitos de bétula. Nessa noite quente, ela não precisava de uma fogueira e se contentava em sentar-se em Tioé, a quietude. Era reconfortante saber que ela podia invocar a medicina da bétula, de descobrir a verdade. Essa é a medicina da bétula, descobrir a verdade. Aqui na quietude de seu coração buscador. O espírito da coruja das neves estava com ela esta noite, enquanto ela tinha que tomar uma decisão sobre justiça. Um dos pedaços fantasmagóricos da casca de bétula parecia refletir a imagem de coruja no espaço circular de sua cabana. Mas a verdade foi confortada pela medicina da coruja das neves de eliminar mentiras e enganos. Uma das medicinas da coruja, né? Eliminar mentiras e enganos. Coruja era um guardião da sabedoria. O espírito dele a acompanhou desde os primeiros dias de sua caminhada na Terra, ganhando sua confiança e amizade através das provações, desafios e tribulações que compartilharam. No sono, o sono, quando se fala nessas histórias, são noites, né? No sono deste verão, durante a lua cheia, Pesa a Verdade foi confrontada com uma situação que testaria todas as suas habilidades para que a justiça fosse encontrada. Duas mulheres da tribo tinham ido a Pesa a Verdade 5 sóis atrás, ou seja, 5 dias, para pedir um julgamento. Água Corrente, era o nome de uma delas, acusou a Gansa Azul de ficar com mais que sua parte nos estoques de comida comunitária. Gansa Azul, por sua vez, acusou a Água Corrente de ser intrometida, passar rumores e não manter seus olhos e ouvidos fora do espaço sagrado dos outros. Pesa a Verdade havia passado os 4 sóis e sonos, ou seja, dias e noites, necessários para que ela fumasse a situação. Isso mesmo, fumasse a situação. No nascimento do avô Sol, a mãe do clã emitiria sua decisão diante do conselho tribal. Para ver além das ilusões cheias de fumaça dessa situação difícil, Pesa a Verdade se aproximou da direção leste no alvorecer do primeiro sol de seu processo de tomada de decisão. Esse processo, então, leva 4 dias e 4 noites. E no primeiro dia, então, ela fez essa conexão com a direção leste. Ela ofereceu seu cachimbo ao avô Sol e retribuiu seu agradecimento pelo dom de ver e sentir claramente o que o vento leste a enviaria, fazendo isso antes que a mensagem real chegasse. Deste modo, abrindo espaço para essa mensagem em seu coração. Em seguida, ela carregou seu cachimbo e sentou-se em Tioé, a quietude, para fumar os espíritos de cada relação ou de cada parente que havia sido solicitado a entrar no tabaco. A cada baforada, ela sentia a medicina e as forças dos espíritos do leste entrarem em seu corpo,
A fumaça do cachimbo flutuou em direção à nação do céu, criando uma agitação no vento leste, trazendo a claridade que ela procurava. O vento leste a lembrou que quando a clareza era buscada com amor incondicional, a luz do avô-sol iluminaria a capacidade do buscador de abraçar a visão expansiva sem preconceitos. Quando a manta roxa de flor de sálvia do céu noturno se instalou sobre a nação do céu, naquele primeiro sono, Pés a Verdade recebeu mais iluminação enquanto ela observava a tigela de medicina estrelada, ou seja, o céu e suas estrelas. Mais tarde, durante o sono, seus sonhos foram preenchidos com mais visões e fatos esclarecedores sobre Gansa Azul e água corrente. Durante o alvorecer do próximo sol, ela repetiu seu ritual, convidando os espíritos do sul a mostrar-lhe no que ela podia confiar sobre a situação e as mulheres envolvidas. Naquela noite, novamente ela observou o céu noturno, em busca de presságios e sinais. Seus sonhos lhe falavam das lições de inocência e humildade que precisavam ser aprendidas nesse assunto. Quando amanheceu o terceiro sol, Pés a Verdade levou seu cachimbo para o cume da montanha sagrada, repetindo sua cerimônia de invocação do espírito. Desta vez, ela chamou o vento oeste, pedindo forças para entrar e buscar as respostas que trariam uma compreensão mais completa dos presságios que ela tinha visto e as mensagens que ela havia recebido. O vento do oeste convidou Pés a Verdade a mostrar-lhe como sua decisão afetaria o futuro das duas mulheres, sua tribo e as gerações ainda não nascidas. Na noite que se seguia, Pés a Verdade recebeu novamente as respostas que procurava durante sua observação do céu noturno e seus sonhos durante o sono. O quarto alvorecer trouxe a cerimônia de invocação do espírito do vento norte. E Pés a Verdade ficou à beira do cume da montanha sagrada, pedindo sabedoria. A gratidão que ela sentia pelas respostas já recebidas foi enviada ao grande mistério, ao mesmo tempo que ela somava seus agradecimentos pela sabedoria que ainda estava por vir. Pés a Verdade sentou-se em sua cabana, refletindo sobre os sinais que ela havia encontrado na tigela de medicina estrelada do céu noturno esta noite e todas as mensagens dos últimos sóis e sonos. Ela chamou o espírito da coruja das neves, que guardava a direção acima do seu espaço sagrado, e pediu que o espírito dele se manifestasse no alojamento. Então ela chamou a Doninha, que guardava a direção abaixo do seu espaço sagrado. Por último, ela convocou a Gralha, guardiã da lei divina, que era a protetora da direção interna do seu coração. Na quietude, com a visão noturna que ela encontrou sentada na escuridão com os olhos bem abertos, ela esperou. Ela viu um espírito surgir para pousar no galho que se projetava nas paredes de barro. Vários galhos foram arranjados nas paredes de barro da sua cabana, criando ganchos para pendurar utensílios domésticos, perneiras, bolsas de comida seca e pacotes de remédios. Coruja pegou um galho vazio, piou uma saudação e então esperou que os outros espíritos totem chegassem. Doninha tomou seu lugar em cima do toco que a mãe do clã usava como mesa e silenciosamente a cumprimentou com um aceno de cabeça. O espírito da Gralha entrou no buraco de fumaça, no topo da tenda, empoleirando-se em um galho do outro lado da cabana, oposto ao de Coruja das Neves. Gralha grasnou uma saudação, sinalizando que os 4 amigos estavam todos presentes
e prontos para começar sua reunião. Pesa a verdade, agradeceu aos espíritos totem que vieram para ajudá-la a tornar sua decisão final sobre água corrente e gança azul. A Gralha começou lembrando a todos os presentes que a lei divina era o equilíbrio encontrado em cada parte natural da criação do grande mistério, e não as leis feitas pela humanidade. Juntos, esses 4 amigos teriam que encontrar as respostas que preservassem a justiça da lei divina, bem como a equidade que traria equilíbrio à vida de todos os envolvidos. A Gralha pediu a Doninha para descobrir a verdade. Como ela era a detetive do reino criatura, Doninha poderia usar sua medicina da astúcia, engenhosidade furtiva e observar o óbvio para trazer a verdade à luz. Gralha pediu à coruja que usasse sua medicina de saber e discernimento e destruição para ajudar o grupo a ver toda a verdade. O chamado natural da coruja na natureza era sempre perguntar quem. O piado dela, né, que é who. Então, em inglês, o who, né, significa quem. Mas, invariavelmente, descobria as respostas para onde, quando, como, porquê e o que também. Coruja das Neves foi capaz de encontrar respostas para todas essas perguntas, porque ele poderia facilmente identificar a diferença entre uma verdade, uma meia-verdade e uma mentira. O tempo passou enquanto os 4 amigos consideravam a intrigante questão de como a justiça seria melhor servida. Os espíritos dos totens de pés à verdade se infiltraram na escuridão quando todos os fatos foram revisados, permitindo que ela mais uma vez se sentasse na quietude. Ela então posicionou seu corpo como um grande lagarto chamado crocodilo, a fim de explorar sua medicina, de digerir e assimilar a verdade. Essa é a medicina do crocodilo. Como o grande lagarto dos rios, ela levou sua refeição de pensamentos para baixo das águas de seus sentimentos pessoais e ingeriu cada bocado de verdade para integrar tudo o que havia aprendido. Enquanto a mãe do clã descansava de bruços em suas vestes de dormir, ela enviou seu cordão umbilical espiritual para dentro do corpo da Mãe Terra. As fibras de luz que compunham o cordão umbilical enviavam correntes de calor para seu corpo das profundezas da terra, enquanto ela sonhava com várias soluções. Em seus sonhos, ela montava o pônei listrado em preto e branco, chamado Zebra. Zebra a lembrou de sua medicina, de que nada era final ou absoluto no mundo natural. Nada era apenas claro ou escuro, preto ou branco. Enquanto cavalgava pelo sonho, então aí ela está num estado, né, da dimensão dos sonhos. Ela está num estado alterado, tendo essas visões. Enquanto cavalgava pelo sonho, ela passou por planícies de gramíneas douradas varridas pelo vento e árvores em forma de cogumelos, cujos galhos formavam silhuetas abobadadas contra o horizonte. Cada vez mais rápido ela cavalgou pela paisagem onírica, até que as listras do corpo de Zebra se confundiram com uma massa de luz radiante, fundindo-se com seu próprio cabelo, que soprava livremente ao vento, e seu corpo, que se tornara uma extensão viva da forma galopante de seu companheiro de 4 patas. De repente, a paisagem do sonho mudou, e os dois se encontraram em um outro cenário. Zebra parou na frente de uma gruta cheia de samambaias, onde água limpa e pura caía sobre uma prateleira de calcário em uma piscina clara abaixo. Pés a Verdade desmontou, ouvindo a cachoeira.
A gruta estava salpicada de pequenas flores azuis e pincel indiano laranja. Ela notou algo se movendo atrás das correntes de água. Guaxinim emergiu, os olhos brilhando dentro de sua máscara negra de bandido, sorrindo como se esperasse a chegada da mãe do clã. Olá, mãe! Já faz muito tempo desde que nos olhamos nos olhos. Posso ver que se saiu bem, disse Guaxinim. Pés a verdade, sentiu o calor da saudação de Guaxinim no fundo de sua barriga, enquanto se movia para cumprimentar seu velho amigo. Meu coração está cheio, pequeno bandido, respondeu a mãe do clã. É bom olhar em seus olhos novamente. Que palavras de sabedoria você tem para mim agora? Bem, mãe, ainda sou o protetor dos oprimidos, dos fracos, frágeis e idosos. Essa é a medicina do Guaxinim. Minha medicina se tornou mais forte a cada dia, enquanto a ganância e a desigualdade continuam a conquistar os corações da tribo humana. Venho dizer-vos que quando tomardes a vossa decisão com o nascimento do avô Sol, podeis considerar os direitos daqueles que dependiam dos armazéns comuns, mas não tomavam a sua parte para deixar mais para os outros. Esses membros da tribo têm plantado, coletado e armazenado tanto quanto os outros, mas em sua mansidão e humildade, eles escolheram prover aos necessitados, levando menos do que sua parte. Guaxinim havia revelado a peça que faltava entre Gansa Azul e água corrente. Os direitos daqueles que foram inadvertidamente afetados pelas ações de ambas as mulheres teriam que ser considerados. Em seu sonho, Pés a Verdade podia ver Zebra bufando e batendo as patas no chão, chamando sua atenção. Zebra relinchou e então falou: Nada é preto e branco, é, mãe? O sonho se desvaneceu, fazendo com que Pés a Verdade mexesse seu corpo, desprendendo-se da paisagem onírica, retornando seus pensamentos ao calor em sua barriga, que estava sendo alimentada pela Mãe Terra. As fibras de luz do cordão umbilical misturavam todos os sentimentos que ela havia experimentado durante os 4 sóis e sonos anteriores com a sabedoria recolhida de seus totens espirituais, bem como as lembranças coletadas em seu sonho. Juntos, a massa de sentimentos, impressões, fatos e sabedoria girava dentro da barriga da mãe do clã, dando-lhe muito para digerir antes do nascimento do avô Sol. Deixa eu ver se dá tempo da gente continuar. Bom, vou continuar então. Vamos ver se a gente chega até o final aqui. Pés a Verdade analisa a acusação de Água Corrente em detalhes. Água Corrente havia dito que Gansa Azul havia pegado mais do que sua parte da comida que havia sido plantada, cuidada, colhida e armazenada por todos os membros da tribo. Se Gansa Azul tivesse acumulado mais comida para sua família do que era sua parte legítima, a mãe do clã estava preocupada com a questão mais profunda de por que a Gansa teria feito tal coisa. Doninha mostrou a Pés a Verdade a dor que Gansa Azul guardava em seu coração, tendo perdido seu filho para a fome 2 invernos antes. Coruja tinha visto através da decepção que Gansa Azul tentou empregar quando ela acusou Água Corrente de ser intrometida, em um esforço para esconder seus medos de ser pega e perder outra criança para a fome. Gansa Azul tinha sido atormentada e não tinha sido capaz de curar a perda de seu filho, porque se culpava por não ter recolhido comida suficiente para sua família.
Água corrente era outra questão. Fiel ao seu nome, sua risada era como as melodias feitas por córregos e riachos, mas sua fraqueza estava em correr para denunciar os outros, não importa quão pequena fosse a ofensa assumida. Era verdade que a água corrente não guardava seu próprio conselho ou seus olhos e ouvidos para si mesma. A água corrente certamente era uma intrometida na maioria dos casos. E por sua necessidade de ser notada e reconhecida, havia criado vários problemas no passado. Seu comportamento decorreu de nunca ter sido reconhecida como uma criança, vivendo em uma família de muitos filhos, com os pais muito ocupados, tentando suprir as necessidades físicas, nutrir as necessidades emocionais dos jovens. Durante sua infância, a água corrente desenvolveu uma personalidade de fofoca, descobrindo que poderia chamar a atenção se comportasse e usasse uma atitude hipócrita para apontar as ofensas dos outros. Mas o tipo de atenção que a água corrente recebeu foi de evasão e desconfiança. Em sua própria confusão sobre se estava ou não sendo notada, a água corrente efetivamente se afastou de amizades verdadeiras. Ganso Azul estava agindo a partir de uma velha dor e medo. Água corrente estava agindo a partir de uma ferida e uma necessidade de ser amada ou reconhecida. Cada mulher estava em um lado do grande espelho de fumaça. Espelho de fumaça é também uma outra carta, né? Das cartas do caminho sagrado. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Projetando o que cada uma supunha ser a verdade na ilusão cheia de fumaça que poderia confundir o observador mais astuto. Pés a verdade, tirou a nutrição que precisava no cordão umbilical espiritual que ela havia enviado de seu umbigo para o corpo da Mãe Terra e deixou o problema de lado, dormindo até o amanhecer. Eu vou parar por aqui porque a gente tem 10 minutos mais ou menos para garantir, tá bom? Eu vou continuar no outro vídeo, tá bom? Um beijo para vocês, até já!